pessoal, aqui para começar, né? Nós estamos lançando agora o nosso quadro Revivendo. O que é o quadro Revivendo? É um quadro onde a gente faz um bate-papo a respeito da vida de alguém, o testemunho de alguém. E hoje eu tenho uma pessoa aqui muito especial, né? Que é praticamente um filhão nosso também, tá? Que é o Santiago. Tá aqui esse camarada, dá uma olhada aí para nossa audiência, tá? Então, Santiago é um cara que já nós acompanhamos, né? Conversamos e andamos juntos já há um bom tempo. E eu trouxe ele para a gente trocar uma ideia sobre o que é relacionamento, sobre a importância do relacionamento, tá? E no meio disso nós vamos conversar um pouco sobre o testemunho dele, né? Como foi que ele chegou na igreja, como foi que ele se encaixou na palavra, quando foi que girou a chave, né? Tá muito em moda essa frase, né? Girar a chave. Quando foi que girou a chave? Eita, caramba, eu preciso ter mais tempo com Deus, eu preciso ter, né? Algumas pessoas falam tempo com Deus, outros falam SMD, não importa, a questão toda é você ter um a sós com o Senhor, você ter um relacionamento com o Senhor, porque tudo em nossa vida é sobre ter relacionamento com Deus, né? Todo o processo, porque senão, nós estávamos conversando há pouco, né? Senão Deus simplesmente faria como? Ele seria só um. Deus é Deus, ele não precisava de ser Pai, Filho e Espírito Santo, ele seria só Deus, pronto. Mas ele escolheu nos mostrar com toda a sua essência, sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um tem uma proposta, cada um tem uma coisa para fazer. E eu entendo que isso, ele passa para nós essa ideia, se relacione, né? Então muitas pessoas se relacionaram e cresceram em Deus. E aqui está a história do nosso amigo Santiago a respeito de relacionamento. Então, vamos lá. Eu perguntei antes para Santiago qual era o versículo da vida dele, né? Então, qual foi o versículo da sua vida, mano? Fala aí. Provérbios 4:13. Provérbios 4:13. A gente já deixou previamente aberto aqui para ficar mais fácil, né? O entendimento e tudo, para a gente ser mais rápido. Então, Provérbios 4:13 diz assim, ó: retém a instrução e não largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Santi, me diz aí, o que foi que aconteceu para poder chegar a esse versículo? Eu sei que esse versículo chegou no momento específico da sua vida, mas fala um pouco assim de como foi que você chegou ao Evangelho, como você conheceu o Evangelho até chegar a esse ponto desse versículo que, pelo que você me falou, né, antes, foi a virada de chave da sua vida, foi esse versículo. Então me conta aí, vamos lá. A minha caminhada cristã, ela começou num relacionamento que eu tinha com uma moça já da igreja onde a gente congregava, e ela me convidava sempre para ir. Um belo domingo eu decidi que eu mesmo ia, ela foi, inclusive eu fui depois sozinho, então foi realmente uma decisão minha. Foi no mês de dezembro, e quando foi em janeiro do ano consecutivo eu me converti. Porém, eu posso dizer assim que foi bem breve, é bem breve falar disso, porque durante os 3 anos que eu estava dentro desse relacionamento, eu ia para a igreja com ela, entre aspas, por ela, e o meu ciclo de relacionamento eram as pessoas que ela conhecia. E eu acho que tanto eu me prendia a ela, quanto ela se prendia a mim, tanto que a gente não conhecia muita gente na igreja. Isso durou 3 anos. Então, eu acredito que depois de tudo isso, quando a gente começou a ter um período de baixa, que foi quando eu realmente tirei um tempo que eu precisava me conectar de verdade com Deus, que eu tive essa ciência, eu tive essa sabedoria de que, não, realmente eu tô aqui já faz 3 anos, e eu tô aqui simplesmente por estar. Todos os domingos eu estou na igreja, tem as reuniões nas terças-feiras eu estou indo também, porém eu não movo uma palha, como meu pai já falou para mim uma vez. Você está no local, mas não move uma palha, não faz nada, só tá por estar. E assim, eu tinha meu relacionamento com Deus, na verdade, eu orava. Você era levado, né? Você era Isso, levado. até como se estivesse no mar mesmo, onde a gente está, e a onda me levava. Inclusive, eu orava
todos os dias, tinha um relacionamento com Deus, porém não era nada profundo, posso dizer assim, porque eu conheci outros níveis de profundidade depois que teve essa virada de chave. E basicamente essa virada de chave foi quando eu estava no final desse relacionamento com ela, que eu comecei a orar porque não estava dando muito certo e eu queria uma resposta de Deus sobre aquilo, se aquilo era para minha vida ou se não era. E Deus me disse de várias formas diferentes, tanto por ministros que eu conhecia, a quem eu gostava muito, tanto com pessoas com quem eram próximas a mim, eu gostava bastante, e também por vídeos, era uma coisa incrível. Quando eu pedia para Deus falar comigo, ele realmente falava de maneiras inimagináveis. E no final de tudo isso, eu estava fazendo uma oração, e eu pedi para que Deus me confirmasse tudo aquilo que eu estava vendo, para que não fosse coisas da minha cabeça, e eu estava com o costume de ler um capítulo de Provérbios por dia, que eu vi um pregador falar isso, e era exatamente o dia 4 do mês, e eu abri e comecei a ler, e quando chegou no versículo 13, esse versículo pegou e se agarrou em mim. Ele disse, apega-se às instruções, pois delas depende a sua vida. Então, a partir do momento que eu li aquilo, eu sabia das instruções que eu vinha recebendo, eu sabia de tudo aquilo que eu vinha recebendo, e eu tinha pedido uma resposta para que me confirmasse daquilo. É como que você... esse versículo, não sei se eu vou tentar descrever, mas é mais ou menos isso que eu sinto, às vezes, né? Que isso não é sempre, claro, porque esse versículo ele se tornou rema na sua vida, ou seja, ele se tornou vida. Ele saiu das letras da Bíblia, porque a Bíblia é um livro. É um livro, só que ele é um livro especial. Agora, ele pode se tornar especial. Pode se tornar especial. Depende do seu coração, de como você busca a palavra. Então, como você estava buscando dessa forma, então é mais ou menos como que as palavras saltam da Bíblia e começam a vir para cima da gente. Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto essa mesma coisa. Parece que a palavra vem assim e fica rodando, e a gente olha para todo lado e a gente só lembra dessa palavra. Que lindo, meu irmão. Pode continuar, pode continuar. Muito lindo. Foi depois que eu li esse versículo que eu realmente tomei a decisão que eu tinha que terminar aquele relacionamento e tinha que iniciar um novo relacionamento. Porém, não com pessoas, mas um relacionamento profundo com Cristo, com a igreja, com me envolver, porque até então eu não fazia nada na igreja. Eu literalmente ia somente nos domingos e terças, nas reuniões, e conhecia algumas pessoas. Então, quando eu peguei esse versículo, que eu apliquei ele na minha vida, que eu realmente comecei a ouvir e aplicar, não só aquilo que eu lia na Bíblia, mas aquilo que eu recebia de líderes, aquilo que eu recebia de pessoas que tinham influência na minha vida, e aquilo também que eu ouvia nos domingos, eu comecei a aplicar na minha vida, e as coisas começaram a mudar, porque eu comecei a literalmente ter relacionamento com as pessoas da igreja, com outras pessoas que eu não conhecia. Inclusive, conheci o pessoal do Ministério de Louvor, e foi quando tudo começou a se encaminhar, a se encaixar na minha vida, porque a partir do momento que eu peguei aquele versículo e eu vi que era para mim, eu vi que ele confirmava tudo que eu tinha escutado antes, e que eu precisava tomar uma atitude, essa atitude foi tomada, foram criados outros vínculos de relacionamento, e foi quando a caminhada começou a ter um norte de verdade. A minha caminhada com Deus começou a ter um norte de verdade. Então foi a partir daquele momento ali que eu vi que tinha muito mais do que aquele nível raso onde eu estava. Tinham águas mais profundas que Mas eu deixa eu te fazer uma pergunta assim mais um pouquinho para trás, né? O Santiago antes de Jesus, né? Vamos dizer assim, antes do Senhor, até você chegar, você estava num relacionamento, mas até você chegar no relacionamento, né? Pelo que eu entendi, você já conhecia, já tinha um pouco de música, já praticava, já tinha feito. O que você fez antes e o que te levou a chegar no Ministério do Louvor, e agora você começou a trabalhar efetivamente, você começou a dar um pouco do que você tinha. Me conta aí um pouquinho. A minha relação com música sempre foi bem explícita, eu sempre amei escutar música. Eu escutei desde ter aquele toca-fitazinho pequenininho, até o Discman que a gente colocava no bolso com CD, até o dia que meu pai me deu o primeiro MP3, assim que lançou o MP3, bem antigamente mesmo. Então eu sempre fui muito apegado e apaixonado por música, e sempre escutei todos os tipos de ritmo.
e eu comecei a me envolver de verdade quando eu conheci algumas pessoas no período de escola que tinham uma banda de samba, de pagode. Então eu comecei a caminhar com essas pessoas, eu comecei a me envolver naquele ciclo de amizades onde se você faz uma coisa um pouco mais para lá, você tem um pouco de habilidade com cordas, por exemplo, o pessoal arruma alguma coisa pra você tocar e mistura todo mundo. E principalmente o samba, o pagode, que hoje em dia todo mundo conhece, antigamente não era todo mundo que escutava, mas assim, é uma coisa que tem uma garrafa e você tem ritmo, você começa a bater e entra no meio. Então, foi fácil de se enturmar e foi quando eu conheci literalmente a música, quando eu comecei a praticar o canto, quando eu comecei a tocar alguns instrumentos. Então, naquele período ali foi onde eu comecei a ter essa relação com a música, até caminhar um pouco mais para frente, fazer alguns shows com o pessoal e até aconteceram algumas coisas das quais eu me distanciei desse pessoal, coisas da vida comum, crescer, trabalho, isso, aquilo, outro, até porque eu conheci eles no período de escola. Então, quando eu comecei a trabalhar, comecei a faculdade, estudos, a gente começou a se distanciar, então acabei ficando mais distante até chegar nesse relacionamento. Mas o meu início na música foi na música secular, comecei cantando samba com o pessoal, até conhecer literalmente o dono de todos os ritmos, né? Então, quer dizer que você, assim, Deus pegou você por um lado, vamos dizer assim, na prática foi pelo lado amoroso, né? Levou você até a ele através do amor, né? Você tinha um relacionamento. Pronto, e essa foi. menina, essa jovem, ela ia para a igreja, tinha um relacionamento lá com sua igreja, então você terminou se encaixando. Exato, foi né? A minha ida para a igreja foi muito por conta dela. Quando eu era mais jovem, eu até estudei em colégio cristão e cheguei aí alguns domingos para os cultos, mas porque era o costume da escola. Então eu ia, depois ainda recebi alguns convites, mas ainda não tinha recebido uma palavra que chegasse até mim, que me fizesse fazer aquele símbolo que todo mundo faz, levantar a mão no finalzinho do culto. E depois que eu fui com ela a primeira vez, na verdade ela foi, eu fui depois, a gente se encontrou lá, ainda teve uma caminhada, isso foi na verdade em novembro, aí eu fui alguns domingos em dezembro, em janeiro, no quarto domingo de janeiro, no último do mês, foi quando eu fui e recebi uma mensagem que foi dada pelo pastor Abe Uber da Igreja da Paz, e que realmente tocou no meu coração, e eu fiz a escolha, tanto que eu tinha ido alguns domingos, e eu fiz a escolha, mas eu fiz a escolha muito por conta dela. Eu acredito que a virada de chave mesmo foi depois do final desse relacionamento, que foi quando eu posso dizer assim, que eu fiquei livre para conhecer aquilo que Deus tinha para mim. Entendi. Não por questão dela, mas porque eu focava nela. Entendi. Então, mas veja, né, pessoal, vocês que nos ouvem, que o interessante é que Deus, ele tem a sua multiforme graça. Então ele usa tantas situações para nos levar a ele, que a gente fica impressionado, né? Porque muitos vão chegar aqui, muitos já conversaram, muitos já conversei com vários, e todos, a maioria diz assim: olha, eu fiz meio mundo de coisa, eu me arrebentei e tal, e aí eu tava lá no fundo do poço mesmo, já tinha batido tantas portas, né? Como diz uma música, né? Já tentei, já bati em tantas portas, né? E aí resolvi tentar Jesus, né? Mas aí tem um jovem com um relacionamento com outra jovem, e Deus vai e a leva a mostrar o evangelho para ele, né? E aí chegou um tempo em que lá dentro, com a exposição à palavra, que isso é muito importante dizer, a exposição à palavra que você recebeu durante esses meses, foi que culminou nessa virada de chave, de você compreender, né, que você precisava de algo mais, que você precisava de algo mais profundo. Mas vamos lá, quando essa virada de chave aconteceu, que esse algo mais profundo chegou, que você começou a entender, o que foi que, vamos dizer assim, conta para nós aí um pouco dessa questão do relacionamento lá com as pessoas. O que foi com as pessoas? O que foi que mudou?
Vamos dizer assim, o que foi que aconteceu? O que foi que você viu para poder isso começar a mudar na sua vida? Fala aí para nós. Como, assim, eu vim do ramo da música, já tinha cantado, samba, como eu falei, esse que outro, o pessoal meio que vê assim, uma pessoa que fala com todo mundo, porque tá no meio do louvor, esse que outro, porém era um pouco do contrário, era um pouco tímido. E eu tive o convite de um grande amigo, um rapaz que eu sou amigo dele até hoje, Thiago, que ele, quando ele viu que eu tava no final desse relacionamento, que eu tava meio mal, ele chegou e convidou, cara, vamos servir no Ministério de Jovens. Ele fez um convite para mim, simples, de servir no Ministério de Jovens. Eu falava com ele pouca coisa e ele fez o convite. E a partir do momento que eu tinha tempo hábil, tinha tempo livre, eu disse para ele, eu vou. E foi quando eu comecei a servir com coisas simples. A gente começou, ia ter um evento na igreja, a gente foi pintar uns pallets, foi fazer uns desenhos na parede, umas coisas bem simples mesmo que a gente começou a fazer. E foi onde eu comecei a me enturmar, a conhecer mais pessoas. E por isso que eu até comento muito na igreja onde eu congrego hoje, que, cara, enquanto você não serve, você não vive de verdade o que é a igreja. Porque a igreja, ela tá dentro de nós, a igreja é as pessoas. Então, se você vai e assiste o culto, tudo bem, se for assistir o culto, tudo certo. Você está fazendo a sua parte. Mas você não vai ter um relacionamento certo, uma certeza do que é a igreja, enquanto você não se envolver com as pessoas que estão ali. Então, eu comecei a servir, comecei a andar com as pessoas mais próximas a ele também, que acabaram se tornando pessoas mais próximas a mim. E foi quando, literalmente, eu comecei a conhecer as grandes possibilidades que Deus tinha para mim dentro da igreja. Quando eu tive a oportunidade de fazer algo para ser visto por Ele, para que Deus pudesse ver e dizer, realmente, agora Ele está buscando de verdade aquilo que eu pedi para Ele buscar. Não que uma coisa simples não seja tão relevante quanto tocar isso, aquilo, outro, mas valorizar os pequenos começos, as pessoas que estão desde o início com você. Então, eu tenho ele como amigo até hoje, e eu fiz vários amigos nessa caminhada que eu tenho certeza que são pessoas que me amam e que vão estar comigo até o fim. Que no dia que se eu precisar, eu posso chamar alguém, eu posso estar lá perto. Show. Inclusive, acredito demais que Deus, ele trilha o caminho, e ele não só trilha o caminho, mas ele coloca pessoas no caminho que vão te ajudar a chegar onde ele quer que você chegue. Show. Então, isso é uma coisa maravilhosa na nossa vida, o regimento de Deus, eu posso dizer assim. Muito legal, muito legal. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta com relação não só o relacionamento com pessoas, né? Você disse que o relacionamento com pessoas ajudou, o servir, realmente, como você, assim, frisou de uma forma muito, muito primeira, o que você disse, servir. Felipe Valadão diz bem assim, se você não serve, você não serve. Faz sentido. Faz sentido, né? É meio chocante quando a gente escuta um negócio desse, porque diz, caraca, meu irmão, esse cara tá dizendo que eu não presto? Eu não presto pra nada? Não. É porque, verdadeiramente, quando você serve, quando você se envolve, você começa a ser exposto àquela nova fase da sua vida. Para você mudar de fase na vida, é necessário, é a sua parte, a sua contribuição é você se movimentar. Deus vai te mudando no caminho. Mas se você não se movimenta, se você não diz, olha, eu quero conhecer aquela galera ali, para ver se a gente aprende alguma coisa nova. Porque o resultado de que nós somos é o que nós fizemos para trás, concorda? Se eu quero ser alguém diferente amanhã, eu preciso fazer algo agora. Algo agora. E esse algo agora passa por servir, para você conseguir sentir o que dar um pouco de você, o que que está por trás. Por exemplo, para essa live acontecer aqui, né? Outras pessoas por trás fizeram, né, vários trabalhos para que a gente conseguisse chegar a esse ponto chave aqui, a iluminação, né? Alguém trabalhou na iluminação, alguém mexeu na parte da filmagem, especificamente então, muitas coisas para poder chegar nesse ponto. E aí você só vai conseguir sentir se você estiver lá. E eu posso
testemunhar da vida desse jovem. Talvez você não o conheça, mas eu testemunho da vida dele. Eu sei o quanto esse cara tem servido, eu sei o quanto esse cara tem se doado em Deus por vidas. Mas aí eu vou perguntar para você, depois dessa virada de chave, depois de tudo isso que aconteceu, né, que você começou a se relacionar e tal, em você, vamos dizer assim, de você, né, o que mudou dentro de você? Fala para mim assim, 1 ou 2 pontos, não sei, o que Deus colocou no seu coração, mas o que foi que mudou? Assim, algo, porque havia uma dor, com certeza, porque você saiu de uma posição e veio para outra. Você estava num relacionamento, concluiu, terminou aquele relacionamento, que era um namoro, e depois daquele relacionamento você começou um novo relacionamento, só que agora um relacionamento mais profundo com Deus e um relacionamento com pessoas. Nesse meio tempo, dentro de você, o que mudou? O que você sentiu que mudou? Como é que era você antes e agora? O que desencaixou e encaixou agora no perfeito, do jeito que você tem visto? Fala para nós, por favor. Primeiro, a questão de realmente ouvir e aplicar, que é relacionado ao versículo que rege a minha vida, posso dizer assim. Porque eu ouvia bastante, sempre fui um bom ouvinte, mas não era bom aplicando as coisas das quais eu ouvia. Então, eu ouvi tanto a palavra, quanto pessoas que estavam acima de mim, quanto liderança, foi muito base para mim, foi uma base muito grande para mim poder ouvir e graças a Deus poder ter pessoas que falassem o que é real para mim. Então, a questão de aprender a ouvir e aprender a aplicar mais do que ouvir foi muito importante para mim, foi algo que Deus mudou de verdade na minha vida. E eu acredito que o segundo ponto seja a percepção das pessoas. Percepção no básico mesmo, você perceber as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que realmente podem lhe ajudar, as pessoas que vão estar ali para te ouvir quando você precisar, as pessoas que vão estar ali para falar quando você precisar ouvir. Então, eu acredito que a questão de perceber quem está do seu lado foi algo que mudou muito para mim também. Porque, primeiramente, eu tinha esse pequeno problema de julgamento. Eu via uma pessoa e não, essa pessoa é assim, 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 tá para mim ou não tá. Ela é uma pessoa que pode se aproximar de mim ou não. Eu tinha muito isso, o julgamento base, distante, sem nem... Aquela história do julgar o livro pela capa. Então, eu tinha isso dentro de mim, isso não era algo de que eu me orgulho, inclusive é algo que eu digo assim, que era uma falha muito grande minha e que eu comecei a não julgar as pessoas e sim deixar Deus aproximar quem Ele quisesse de mim. Então, vai até na questão também de dar as rédeas para Deus, deixar Deus guiar a nossa vida. Até porque nós fazemos escolhas, mas Ele que dá as opções. Então, se a gente escolheu algo correto, tem uma parte nossa, mas também tem uma parte dele, que foi a parte de deixar a gente fazer aquela escolha, porém sempre o ponto máximo está na nossa mão. Então, a questão de perceber as pessoas, de saber com quem lidar, como lidar, da maneira que Deus quer que você lide, então foi algo que mudou bastante na minha vida e que eu agradeço demais a Deus. Legal. Agora, se você agora pudesse dar para nós agora um conselho, assim, para pessoas que estão vivendo na mesmice, porque por aí, né, como diria um pastor amigo meu, não aqui, mas lá em Marte, tem muita gente que está vivendo uma mesmice, acha que serve a Deus. Não estou falando de religião, não estou falando de ser evangélico, de ser católico ou o que seja, não. Estou falando que existem pessoas que acham que servem a Deus, né? Assim, enche a boca e diz assim, eu sirvo a Deus, mas na prática elas não, nos seus relacionamentos, vivem relacionamentos tóxicos, vivem relacionamentos que não exaltam a Deus. Mas se você fosse dar 1 ou 2 ou 3 conselhos, não sei, o que você falaria para pessoas que hoje estão, né, porque nós estamos, vamos dizer assim, há mais de um ano dentro de uma pandemia,
pegou milhares de pessoas desprevenidas, né? Pessoas desprevenidas e que, num certo sentido, tiveram que voltar-se para dentro de si mesma, dentro de suas casas, pais que não serviam a Deus direito e tiveram que voltar para dentro de casa, e que eles só iam um domingo para a igreja, mas eles passaram 3 meses, 4 meses parados, sem ir para a igreja. Depois passou mais tempo e muitos desses nem conseguiram voltar ainda para a igreja. Eu não falo voltar para a igreja, eu não falo de você estar sentado, eu falo desse relacionamento que você tem falado para nós agora. Então, qual conselho que você daria, assim, chave para essa virada de chave? Para você foi esse versículo, mas para outra pessoa, o que você nos diz nesta noite? Vamos lá. A gente falou bastante de servir, inclusive um outro ponto que a gente estava conversando antes de começar aqui, sobre a questão de relacionamentos digitais. A gente chegou a comentar antes de a gente começar aqui a live. E assim, eu acredito muito nisso, que hoje as pessoas estão mais conectadas no digital do que no pessoal. Então, o primeiro conselho que eu daria é: viva com pessoas. Não só no celular, mas tenha contato direto com as pessoas. Sirva alguém, não só na questão igreja, mas no dia a dia em casa, com a sua família, com os seus filhos, com os pais, com irmãos, tios. Sirva as pessoas que estão ao seu redor. Porque quando Jesus Cristo veio à Terra, a coisa que ele mais fez foi servir. O que ele mais fez, por onde ele andou, foi servir. Então, sirva não só na igreja, mas sirva em casa, sirva no seu trabalho, sirva na sua escola, na faculdade, no ônibus, aonde você estiver caminhando. O serviço de Deus, ele é contínuo, ele é 24 horas. Então, sirva de todas as maneiras, nem que seja dando um sorriso e dando um bom dia para uma pessoa que você nem conhece, mas que talvez esteja precisando daquele sorriso, daquele bom dia. Então, eu acredito que servir é um conselho incrível que deveria ser dado para todas as pessoas, para todas as etnias, raças, cores, faixa etária, para todo mundo. Servir como se fosse Jesus servindo no dia a dia. Faça aquilo que você imagina que ele faria. Legal, então, legal. Muito bom. Muito bom. E, cara, isso que você falou é realmente muito chave na vida de pessoas. E não tão, mais uma vez a gente fala aqui, não estamos falando de religião. Estamos falando de pessoas. Pessoas. Alguém está do seu lado aí precisando de ajuda. Alguém está precisando de buscar um copo com água. Só isso. Aqui tá fácil pra gente. Mas alguém está precisando. Alguém está precisando simplesmente de abrir a porta. Alguém estava falando um dia desse sobre abrir a porta do carro, né? Que eu realmente ainda estou aprendendo. Eu estou crescendo em Deus ainda de abrir a porta do carro para minha esposa. Ainda não tem esse hábito, né? Não consegui ainda ter esse hábito, mas é uma questão de tempo para que isso venha a acontecer. Mas, assim, alguém precisa de algo, sabe? Por exemplo, eu vou contar algo que aconteceu comigo. Sexta-feira pela manhã, né? Aconteceu algo assim fora do comum. Porque sexta-feira pela manhã eu soube da notícia da morte do Lázaro, do cantor Lázaro. Sexta-feira pela manhã. E aquilo assim me deixou muito triste mesmo, porque assim, vivemos muitas coisas com as músicas dele, sabe? Um dos meus pastores, né, do passado, né, usava muito isso, pastor Ray Araújo. Ele gosta muito disso, ele gosta muito. Eu acho que ele deve ter passado algo bem pesado de ter perdido o Lázaro, né? Mas a gente sabe que ele foi para o Senhor. Ele foi para o Senhor, mas mesmo ele indo para o Senhor, a dor, a tristeza, vamos dizer assim, a dor que sentimos é da saudade. Não é aquela dor de dizer assim, poxa, ele foi embora, eu não sei para onde ele vai. Eu sei para onde ele foi. Mas na sexta-feira eu estava realmente triste. Estava cabisbaixo.
E aí, inesperadamente, pela manhã, eu recebo um zap da minha esposa. E ela coloca assim: fala, amor da minha vida inteira. Eu falei: meu Deus, Jesus, ganhei o dia. Cara, aquilo me deu um gás assim tremendo, né? Não é que minha esposa não seja romântica, mas ela não é muito de andar falando essas coisas, principalmente pela manhã, né? Ela não é muito de falar essas coisas de manhã. Essa de manhã é sempre assim: amor, tá assim aqui tal, alguém chegou aqui, alguém isso assim e tal, pediu alguma direção, porque eu tava fora, né? Eu tava com 300 km de distância dela, né? E ela me mandou essa mensagem assim, cara, aquilo ali foi um bálsamo pra minha vida, sabe? De repente você vai ser usado. Lógico que você não vai falar um negócio desse, né? Ela falou porque eu sou esposo dela, mas de repente você vai ser usado para falar algo, né? Algo para a pessoa que você ama, para a pessoa que você se importa, e às vezes aquilo vai ser chave para ela. Pode ser a virada de chave da vida de uma pessoa. Você ajudá-la, você servir a ela num dia e dizer assim: poxa, mas esse cara não precisava, essa pessoa não precisava de me ajudar hoje o dia todo. E por que você está me ajudando? Não, eu quero te ajudar, eu quero te servir hoje. Eu quero te servir com todo o meu coração, eu quero te servir hoje. Então, aquela pessoa, de repente, passou uns perrengues assim na semana, né? De ter levado não, um monte de não. E, de repente, você vai ser usado para abençoar essa pessoa. E, Santi, eu queria, para a gente já encerrar, mas eu queria que você tocasse não precisa ser inteiro, pode ser um pedaço, tá? De um louvor, você que é o cara da... Tudo bem que você era um pagodeiro, mas eu sei que você também é um adorador, né? Então, queria que você cantasse algo assim que veio no seu coração nessa noite. Canta pra nós aí, meu irmão. Então, recebam aí Santiago de Jesus. Assim, antes da gente começar, eu tava procurando uma música aqui justamente para esse momento, até porque, como eu falei, eu não tinha nem combinado isso, né? Uhum. Mas eu tava procurando uma música aqui. Te peguei. E é uma música que a gente tocou bastante, inclusive toquei bastante com o Samuel, seu filho. Foi uma música do Ministério Morada, que eu acredito que ela é uma canção incrível porque ela diz todos os versos e canções que eu consigo cantar, todas as vezes quebrantado, para te falar até o reino, a glória para sempre. Então, eu acredito que ela pode falar por todas as outras canções. Amém. Vou cantar um trecho dela, a estrofe ponte antes do refrão. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. O teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Glória a Deus. Gente, é muito lindo estar na presença de Deus, estar louvando ao Senhor, né? E na verdade isso que nós estamos fazendo aqui hoje é uma live teste, mas a gente quer colocar isso assim como um compromisso, né? Toda segunda-feira a gente fazer uma live, um bate-papo. Na verdade é um bate-papo mesmo, para a gente conversar um pouco sobre a palavra, contando a história de alguém, né? Contando
os encaixes que o Senhor fez na vida de pessoas e como é bom se relacionar, né? Eu acho que se você ouviu, né, tudo que o Santiago passou hoje, falou para nós hoje, você deve ter percebido a importância que tem o relacionamento com pessoas, o relacionamento com Deus, ter comunhão com Deus é muito importante, porque todo o processo, às vezes as pessoas colocam, mas espera aí, por que eu estou aqui na Terra? Estou aqui na Terra para... não, tem gente, não, vamos ser espiritual, né? Estou aqui na Terra para louvar e glorificar o nome do Senhor, aleluia, tudo bem, mas para louvar e glorificar o nome do Senhor, como fazer? Eu acho que o principal é se relacionando com quem Ele mais ama, né? O Senhor amou ao mundo, como diz lá em João 3,16, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Ele entregou Jesus. Então será que, vamos dizer, precisa colocar o que no outdoor, né, gigantesco para mostrar a importância que Deus dá para isso aqui, para pessoas, né? Deus dá importância e glorificar a Ele, eu creio, é essencialmente se relacionar com pessoas e mostrar a glória dele através da sua. Eu acho que, para mim, eu não tenho dúvida que seja isso. Mas muitos no dia a dia às vezes esquece disso e diz, não, vamos adorar a Deus, vamos cantar um louvor. Cantamos um louvor, adoramos a Deus com louvores, oramos a Deus, mas o que eu acredito que não dá é você pegar a palavra agora que você acabou de ouvir e agora deixa eu falar com Deus. Aí como é que você vai falar com Deus? Você vai dizer, Senhor Deus, eterno Pai, poderoso, grande, glorioso na terra. Peraí, acho que Deus deve olhar do céu e dizer assim, o que está acontecendo com ele? Aí o Espírito Santo, o que está acontecendo com ele? Meu filho, vem cá. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com aquele rapaz ali, porque agora ele estava falando com o André de boa, mas agora, de repente, ele começou a uma voz, nossa, impostada. Não estou entendendo, sabe? Lógico, né, que Deus vai entender todas as coisas, mas para que isso? Você precisa apenas entender que Ele quer se relacionar com você, quer conversar com você todos os dias, Ele quer que você peça a Ele conselhos, peça a Ele direção e principalmente que você glorifique com tudo isso, o glorifique com todas essas coisas. Então vamos terminar aqui orando, né, agradecendo a Deus, e semana que vem a gente tá aqui nesse quadro Revivendo, que a gente reviveu aqui um pouco da história do Santiago, do que aconteceu com ele, né, até ele estar hoje aqui firme e forte no Senhor, né, no meio da pandemia, mas ele é um cara que serve a Deus, ele é um cara que glorifica o nome do Senhor, né? Sexta-feira que vai ter a live? Como é Sexta-feira. Sexta-feira agora, nós vamos ter uma live zona aí, pancada. Talvez a gente vai divulgar no nosso canal também, essa live aí na sexta-feira. Vamos fazer uma live só de louvor e adoração. Vai ser tremendo para Jesus. Então vamos lá, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Agradecemos pelo teu poder em nossas vidas. Agradecemos por tudo que o Senhor fez agora. Usa, Pai, esse testemunho, essa conversa, esse bate-papo, para que outras vidas possam ser alcançadas, outras vidas possam entender a simplicidade do Teu Evangelho, a simplicidade que é estar no Senhor. Outras vidas possam ser impactadas para servirem outras pessoas. Nesses tempos, ó Deus, tão difíceis que vivemos, nos ensina, nos ajuda a mostrar a outras pessoas que elas precisam servir. E, meu Deus, nos dá graça para servir outras pessoas.
em o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe e te encha de poder e de unção, em nome de Jesus.